Graças a Deus, a paz a todos vocês, seja muito bem-vindo aqui no canal. Que Deus abençoe a todos grandemente, em nome do Senhor Jesus. Já alerta você que você vai ouvir barulhos de carro, mas não tem jeito. É a única forma de gravar, senão não gravo. Enfim, gente, eu quero abordar aqui sobre um assunto, através desse vídeo, um assunto que tem levado divisões entre as pessoas, um assunto que tem espalhado contendas, intrigas, brigas e até mesmo ódio para com o seu próximo. Esse assunto é sobre a opção, a escolha sexual, que nós todos temos visto, não é verdade? As pessoas elas têm feito as suas escolhas sexualmente falando. Então, esse tema, esse assunto, né, ele tem se espalhado. Quando nós abrimos, né, o nosso aparelho de celular, nós acessamos ali a internet, nós temos nos deparado, né, com muitas pessoas fazendo as suas escolhas. Enfim, mas o que tem me chamado a atenção, que eu quero abordar aqui nesse vídeo, é que eu tenho presenciado muitos homens, muitas mulheres de Deus, conhecedores da palavra, da Bíblia, que elas têm se posicionado de uma forma, algumas, né? Não estou aqui dizendo todas, se posicionado de uma forma que não tem agradado a Deus. Nós que servimos a Cristo, nós temos que nos colocar na posição de servos de Deus, de Jesus Cristo. Nós temos que saber lidar com esta situação, com toda a cautela. Só que muitos têm se posicionado, ao invés de fazer aquilo que foi chamado, né? Ao invés de ir até a internet para, claro, pregar a verdade de Deus, para ensinar, muitos têm se posicionado até mesmo no lugar do próprio Deus. Ao invés de fazer aquilo que foi chamado, que é ganhar almas para o reino de Deus, elas têm se colocado no lugar de Deus e julgado as escolhas dessas pessoas. Eu não estou dizendo aqui que nós temos que não falar a verdade. Sim, fomos chamados para pregar a verdade. É obrigação do homem, da mulher de Deus, da pessoa que conhece, prega a palavra, pregar a verdade. Nós não podemos nunca, jamais nos esconder, né? E não falar da verdade, não falar do amor de Cristo. Nós temos que falar do amor de Cristo. É para isso que fomos chamados. Só que nós temos que fazer só isso. Falar da salvação da alma, pregar o reino de Deus. E não julgar. Deixar que Deus, ele venha assumir o papel dele, que é de juiz, e ele vai julgar a cada um de nós conforme os nossos feitos, conforme as nossas escolhas. Então nós temos que nos posicionar como servos, levar a palavra e deixar que Deus, ele venha desempenhar o papel dele, que ele sabe muito bem como fazer isso, né? Ao invés disso, nós temos visto homens e mulheres de Deus em meio a intrigas, em meio a discussão sobre esse assunto. E se esquecendo o porquê que ele está nesse chamado, o porquê que o que ele deve fazer, né, do papel que ele está hoje, né, como um missionário, uma missionária, uma pessoa que conhece a palavra. Então nós temos visto essa divisão, e isso não agrada a Deus. Não é você falando, não é você humilhando, não é você criticando que nós vamos conseguir colocar na mente da pessoa o que é certo, o que é errado.
é uma questão de escolha. Até porque todas as pessoas, a palavra de Deus, ela diz que o evangelho vai ser pregado por todo mundo. E só após ser pregado por todo mundo é que vem a volta de Jesus. Infelizmente, muitos só irão acreditar na volta de Jesus Cristo no grande dia, quando já for tarde demais. Muitos só vão acreditar assim. Então, não é por força, não é por violência, né? Não. É o próprio Espírito Santo que vai tocar na vida dessa pessoa, assim como tocou na minha e na sua quando nós não conhecíamos a Deus. Então, muitas dessas pessoas só vão acreditar no reino de Deus ou aceitar quando vier o grande dia. O apóstolo Paulo, ele fala no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4, fala que chegaria um tempo, né, em que a palavra de Deus, olha que forte isso, ela seria como coceira nos ouvidos das pessoas, ou seja, chegaria um tempo que as pessoas não iriam mais aceitar a palavra, aceitar ouvir a verdade, que a palavra iria incomodá-las e que nós que pregamos a palavra, nós teríamos que pregar, né, exortar, corrigir, mas com longanimidade, ou seja, com paciência, sabe? Com amor, falar da palavra de Deus. Porque chegaria esse tempo que as pessoas já não mais aceitariam. Nós já estamos vivendo esse tempo. As pessoas não querem mais ouvir a verdade. Elas já estão fazendo as suas escolhas. É escolha. E muitas já estão fazendo as suas escolhas. Não querem mais aceitar. É como um comichão, a palavra de Deus diz aqui, né? Paulo diz no livro de 2 Timóteo, a palavra seria como comichão, como coceira, algo que incomoda, sabe? Não querem mais ouvir a verdade. Quando Jesus, ele foi apresentado perante Pilatos, né, ali, então as pessoas que estavam ali, elas tinham uma escolha. Foi-lhe dada uma opção. Pilatos perguntou para o povo se eles queriam que soltassem a Jesus ou a Barrabás. Então, naquele momento, as pessoas tinham uma escolha. E o que elas fizeram? Elas escolheram a Barrabás, que soltassem a Barrabás. Ou seja, elas escolheram o pecado, a mentira. A verdade estava ali aos olhos dela, o próprio Jesus estava ali. Mas elas fizeram suas escolhas, elas preferiram matar a verdade e soltar, sabe? E seguir o pecado que era Barrabás. Então, hoje as pessoas estão tendo essa mesma escolha, estão escolhendo os seus caminhos. Jesus, ele já está fazendo essa separação, já está havendo essa escolha, sabe? Então não é por força, não é por violência que nós devemos falar da palavra de Deus. Eu quero tocar num assunto aqui agora. Por esses dias atrás, aqui mesmo, né, no YouTube, eu assisti um vídeo de uma pessoa e essa pessoa, ela confessou, né, que ela fez a escolha dela. Ela disse que amava o pecado e ela gostava muito da prática do pecado e que também amava a Cristo Jesus e que ela estava disposta a seguir o caminho do pecado porque ela sabia que pela graça ela seria salva, mesmo estando no seu pecado. Agora eu faço uma pergunta, né? Eu fiz essa pergunta assim para mim mesmo, faço para vocês. Se o pecado fosse tolerado, né, por Deus, por Jesus, se entrar no céu fosse fácil assim, por que Satanás ele foi expulso do céu?
Por que que Deus expulsou Satanás? Por que que Satanás não está ainda com Deus no céu? Porque Satanás, ele cometeu um pecado. Ele cometeu o pecado porque ele queria ser como Deus, ele estava se igualando a Deus. Então ele cometeu o pecado da cobiça. E ele foi expulso do céu com a terça parte. Ou seja, você tem que vigiar muito, né? Quem fala para você que tá tudo bem você viver no pecado, que é normal tais práticas, porque Deus ele perdoa, porque ele amou, porque ele é misericordioso. Não, gente. Entrar no céu existe regras. Para entrar no céu existem regras. As pessoas estão se enganando, sabe? Como diz aqui em 2 Timóteo, diz que nesses últimos tempos a palavra de Deus iria ser como coceira nos ouvidos e as pessoas iriam procurar mestres para si, né? Para que pudesse, mestres para si, para que elas pudessem ficar no conforto dos seus pecados. Ou seja, elas querem pessoas que preguem para ela que tá tudo bem, que não tem problema nenhum o pecado dela. E eu não estou aqui também só dizendo de opção sexual, mas de várias coisas, vários pecados que a Bíblia diz que eu vou deixar aqui no vídeo para vocês. Então, as pessoas estão procurando mestres para si, para quê? Para que elas possam continuar na prática dos seus pecados sem culpa, sabe? Elas querem achar que porque amam a Deus, amam a Jesus e acreditam nele, reconhecem que são pecadoras, mas elas querem acreditar que Deus vai abrir a porta dos céus para elas pecando ou não. Gente, não é assim que funciona. Nós temos o reino de Deus, a palavra de Deus fala que o reino de Deus é tomado por esforço. Ou seja, nós temos que vigiar todos os dias. Nós pecamos, sim. Eu não estou dizendo aqui que eu não tenho meus erros, minhas falhas, eu tenho muitos, né? E todos os dias eu peço para Deus me perdoar, me ensinar o caminho que eu devo seguir, me limpar, me purificar. E eu procuro, né, fazer aquilo que é correto, ainda que eu sei que eu não vou conseguir. Mas existem regras para entrar no reino de Deus. É por isso que você tem uma escolha hoje ainda. Então, você não pode, assim como essa pessoa diz que ela ama a Deus, mas ela também ama a prática do pecado, que ela está e que ela pretende continuar, né? E que no dia de sua morte, Deus vai a resgatar mesmo estando no pecado. Você não pode amar a Deus e amar o pecado. Ou seja, você ama a Deus ou você ama o diabo. Você tem que fazer uma escolha, você não pode servir a dois senhores, não existe isso. Você não pode. A palavra de Deus também diz que comunhão há entre a luz e as trevas. Ou você serve um, você tem total livre-arbítrio para fazer o que você quiser. O que você quiser. Porém, as consequências, elas virão e serão suas. Você pode escolher qual caminho você seguir. Você está livre para fazer suas escolhas, né? Ninguém é obrigado a servir a Cristo, ninguém é obrigado a servir a Deus. Mas aquilo que você escolhe, você tem que estar ciente daquilo. Então não existe você amar a Deus e amar o pecado. Você tem que abrir mão de alguma coisa na sua vida. Você tem que escolher um caminho só. A palavra de Deus também diz que a porta da salvação, ela é estreita, tomada por esforço, e larga é o caminho que leva à perdição. Por isso que muitos estão entrando para esse caminho, um caminho mais fácil, um caminho mais prazeroso, né? Vamos dizer assim, um caminho que engana. Então muitas pessoas estão seguindo esse caminho. Então, eu quero até ler aqui para você no livro de 1 Coríntios, no livro de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo, ele fala no capítulo 6, 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Gente, a palavra de Deus que está dizendo, não sou eu. A palavra de Deus está escrito aqui. Aqueles que não herdarão. E uma coisa que me chama a atenção, nem sodomitas. O que quer dizer sodomitas? Sodomitas significa na Bíblia, na palavra de Deus, tradução na palavra de Deus, pessoas que praticam do sexo anal, ou seja, homem com homem. Pessoas que estão vivendo essa prática do sexo anal. É pecado. E a palavra de Deus diz que não herdarão. Então, eu preciso aqui pregar a palavra de Deus. É para isso que eu fui chamada. Para pregar a verdade. Porque está escrito aqui. Por isso que eu disse, não vai existir quem não vai... chegou o grande dia. Poxa, eu não sabia. Senhor, eu não sabia dos meus pecados, ninguém me disse. Não, hoje você tem acesso a vídeos aqui no canal do YouTube, em várias outras emissoras. Você tem acesso às igrejas. Eu tenho certeza que perto da sua casa tem uma igreja aberta para você ouvir a palavra. Só que é uma escolha sua, querer ou não. Então, na volta, no grande dia, não tem como falar que não ouviu. Você ouviu. Porém, você fez uma escolha, é direito seu. Eu não estou aqui para julgar a ninguém, né? Para dizer que você ou vai para o céu ou vai para o inferno. Eu não posso dizer isso, porque quem sou eu para dizer para você se você vai ou se você não vai? Lembra-se do ladrão na cruz? No último instante, ele se arrependeu dos seus pecados, né? E ele entrou no reino de Deus. Então, eu não posso dizer se você vai... né? Se eu vou também, como que tá, a gente não sabe. Eu não posso dizer, eu não conheço lá o inferno. E quero nem conhecer em nome de Jesus, tenho buscado para isso, né? Então foi pregado para você. A palavra de Deus está dizendo aqui, está escrito que não herdarão o reino de Deus, esses que nós citamos aqui. Aqueles que tais práticas, elas praticam. Então, o que eu quero dizer para você que está do outro lado, é que hoje você está tendo uma grande, sabe? Uma rica oportunidade de fazer a sua escolha. Eu digo para você, né? Eu digo, mas a escolha é sua. Escolha o caminho da salvação da sua alma. Escolha a Jesus Cristo. Essa é uma opção que eu estou te dando aqui, mas você vai escolher. Hoje você está tendo uma oportunidade através desse vídeo caseiro, simples, um canal que não tem muita audiência. Mas não tem problema, eu estou aqui para falar da palavra de Deus, não para mim aparecer. Ele que tem que aparecer. Então hoje você tem uma escolha. Jesus Cristo, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, Ele é a salvação da sua alma. Então, Ele está dizendo para você através desse vídeo, largue a prática do pecado. Seja na prostituição, no homossexualismo, né? Seja no roubo, no adultério, na mentira, na fofoca, na ira, na mágoa. Seja aquilo que é pecado. Largue tudo. Eu estou dizendo aqui para largar o pecado, independente daquilo que talvez você esteja vivendo hoje. O roubo, né? Largue tudo. Nós não sabemos qual será o nosso último dia de vida aqui. Então eu vejo muitos pregadores, volto a dizer, não todos, tem pregadores que estão aí pregando a palavra, como eu disse, né? Que no YouTube tem bastante, mas muitos estão escondidos e querem brigar, né? Nós não temos, Jesus não precisa que nós venhamos defendê-lo, não precisa. Veja lá no Getsemane, veja que o discípulo ele foi querer defender a Cristo quando ele estava sendo entregue, né? E Jesus não precisa. Ele falou, não precisa. Eu poderia fazer qualquer coisa, mas eu estou aqui me entregando.
para poupar vocês, para salvar o mundo. Então nós não precisamos defender a Cristo, nós temos que defender sim a nossa fé, falar a verdade, né? Mas não nos posicionar como pessoas, como eu posso usar aqui a palavra? Não, nós temos que, como Paulo, né? Como Paulo disse em Timóteo, nós temos que corrigir, ensinar, exortar, mas tudo com paciência. Eu tenho amigos, né, que são homossexuais e sabem da verdade, porém é a opção deles largar ou não. Mas nem por isso eu deixei de falar com eles. Amo eles de todo o meu coração, são pessoas maravilhosas. Jesus ele fala que ele ama o pecador, porém ele odeia, abomina o pecado. Então nós temos que odiar o pecado, não a pessoa que está cometendo pecado. Não é assim que funciona. Nós devemos amar a pessoa que está cometendo pecado, dizer para ela, olha, larga, porque Jesus está à porta. Já está sendo feito a separação e as pessoas já estão escolhendo. Gente, as pessoas já estão escolhendo. Então eu quero deixar o último recado aqui para as pessoas que pregam a palavra. Não é por força, por violência. Lembre-se o que diz aqui, Timóteo, que chegaria tempo que as pessoas não vão querer mais ouvir. E esse tempo chegou. Nem todos querem ouvir a verdade, nem todos estão preocupados, estão se enganando. E volto a dizer aqui no final desse vídeo, cuidado com o conforto do pecado. Cuidado com aqueles que falam para você, olha, pregam, né, a Deus, a Jesus Cristo e diz que é normal você continuar. Não, isso é mentira. Cuidado porque essa pessoa, ela pode ser lançada fora e levar você junto com ela. Então, a sua alma ela é preciosíssima para Deus. Então, medita nessa mensagem, compartilha essa mensagem, se inscreva no canal caso você não seja ainda inscrito. Se inscreva aqui no canal e que Deus possa abrir a sua mente, o seu entendimento, que Deus possa te dar força para sair da prática do pecado, seja qual for. Eu peço a Jesus que Ele te dê força. Aliás, eu quero pedir para você fechar os olhos nesse momento, só por um segundo, um minuto. Eu quero pedir a Deus por você. Deus, em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor possa alcançar a vida dessa pessoa que está do outro lado, Senhor, agora. Talvez ela esteja vivendo, meu Deus, a prática do pecado, Senhor. Mas hoje ela tem a oportunidade. Talvez, meu Deus, ela está tentando largar, meu Pai, mas não tem encontrado forças. Oh, meu Deus, dê força a ela agora, em nome de Jesus, meu Pai. Liberta essa pessoa, meu Deus, do alcoolismo, do homossexualismo, da mentira, do engano, Pai. Tira ela do mundo das trevas, meu Deus. Traga de volta a luz para que ela veja a verdade e aceite, Senhor, a verdade, que é o Senhor, meu Deus. Fortalece essa pessoa do outro lado, cura ela, Pai. Liberta agora de tudo aquilo que não presta, que não pertence ao Senhor. É isso que eu peço a Ti, meu Deus. Salva essa pessoa, salva essa alma, Pai. Em nome de Jesus. Gente, muito obrigada por assistir esse vídeo. Que Deus abençoe você. Lembre-se, Jesus te ama. A você Ele ama, mas Ele pede para você largar o pecado. Porque isso vai impedir você de entrar no céu. E Ele quer você no céu. Então largue o pecado. Largue hoje, largue agora. Compartilhe esse vídeo, deixa aí o seu comentário, né? Ative o sininho aí embaixo, né? Nas notificações, na palavra todas, porque assim o YouTube vai te entregar. Assim que houver vídeo novo no canal, o YouTube ele vai estar notificando a você. Então eu peço que você se inscreva, compartilhe, envie esse vídeo, ajude no crescimento desse canal para ganharmos almas junto. Esse é o objetivo do canal, ganhar almas. Eu não ganho nada por estar aqui, eu quero almas, é isso que eu quero. Eu quero pregar a palavra. Tá bom, gente? Que Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus, um grande beijo, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.